sejam bem-vindos a mais um episódio do Diga Sim Podcast. É uma alegria ter você aqui conosco de novo, nesse nosso projeto que está nascendo, que já está acontecendo aqui na Sim. A cada história que a gente vai conhecendo aqui, nós vamos tendo novos convites para dizer sim a Deus. E é isso que vai acontecer aqui hoje, porque nós temos uma história maravilhosa para conhecer de um encontro pessoal com a própria vocação. Mas antes queria dar um oi aqui para minha companheira da vida e do podcast, né? A mãe Nice. Oi, mãe! Oi, filha. Oi, pessoal. Que alegria. Hoje, realmente, temos a alegria de ter um convidado especial de uma vida inteira. A vida não tão longa ainda, né? Mas de uma vida inteira. Seja bem-vindo, viu, meu irmão querido. E, para quem ainda não viu aí no nome do podcast, na capa do podcast, uma grande surpresa vai acontecer aqui, que é ao meu lado. Vamos conversar com o Diácono Kleber. Olá, Diácono. Tudo bem? Oi, Nice, Ana Paula. Uma grande alegria estar aqui com vocês. Diga Sim Podcast, isso é uma maravilha, gente. Fiquei muito feliz pelo convite, né? Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando também. A alegria é toda nossa. Você se conhece há muito tempo? A gente se conhece faz um pouquinho, Nossa, a gente ainda está se adaptando à convivência. A gente só não vai falar quantos anos para eu não denunciar a idade dela. Não é muito fácil, não, mas a gente está adaptando à convivência, vai dar certo um dia. Maravilha. Mas a alegria é nossa de ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o convite. E a gente quer conhecer hoje um pouco da sua história. O senhor que é prata da casa, né? Então. Que nos acompanha aqui há muitos anos, é acompanhado pelas pessoas daqui, agora vai nos acompanhar, né, com a sua missão, né, com o sacerdócio que está chegando. E aí eu queria saber do senhor como que foi esse encontro com a sua vocação, como que nasceu essa vontade, né? Como que nasceu essa vivência da fé na sua vida. Queria que o senhor contasse para nós um pouco. Nossa, é muito importante, né, relembrar esses momentos. E estar com vocês aqui é uma alegria, porque a gente já se conhece, fica mais à vontade. E eu sei que aqui na Sim rezam muito pelas vocações, né? Já vi muitos momentos rezando e até, né, rezando diretamente por mim. As orações são muito importantes para nós, né, que estamos nesta caminhada rumo ao sacerdócio, porque é Deus que fortalece e conduz tudo. Sim. Sempre a oração vai deixar mais segura a vocação, seja ela qual for. Né? No caso, a minha vocação, o meu chamado, o chamado que eu sinto é esse, a ser padre. Essa é a entrega. Mas a vocação de constituir uma família. E como é difícil também dar esse passo, né? Aceitar. Né? Então, tudo é graça de Deus. Sim. E, bom, como muitos já conhecem, a minha família sempre é muito católica. Sempre foi muito católica. Meu pai e minha mãe são pregadores aqui da Sim. Sempre foram muito participantes da igreja, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde eu fui batizado, onde eu cresci, onde eu me sinto em casa. É uma paróquia franciscana. E muitos falam, por que você não foi nos Freis, né? A paróquia dos frades capuchinhos. Sim. E sou muito acolhido, muito bem acolhido lá, me sinto em casa quando visito os Freis, me ajudam muito nesse processo formativo. E crescendo assim, tão próximo da igreja, dos sacerdotes, em mim foi surgindo essa admiração. Uhum. Que é até muito difícil de discernir, né? Se é uma admiração ou se é vocação. Sim. A gente olha a vida do padre, admira, fala, nossa, que bonito. Né? Por isso é tão importante a caminhada no seminário. Todo esse tempo de formação para discernimento. Às vezes é uma admiração. Sim, tempo... eu mesma admiro muito. Acho que todos que são católicos olham para a vida de um sacerdote e é algo que a gente vê uma riqueza muito Sim. grande, porque algo muito rico. Então deve ser complicado mesmo conseguir discernir. Sim, mas é muito gostoso. Eu, desde pequeno, participava sempre das missas. O meu pai é ministro da palavra. Então ele fazia celebrações da palavra quando o frei não podia estar presente, nas capelas mais distantes, nos distritos da cidade. Eu sempre acompanhava ele. É interessante agora refletir sobre isso, acho que eu nunca tinha pensado. O meu pai foi uma peça fundamental em minha vocação. Acompanhar ele nas celebrações, né, e já tendo essa admiração pelo sacerdote, ver meu pai fazendo isso, né, na questão da celebração da palavra quando o padre não podia, em mim foi desenvolvendo esse desejo.
Sim. Só que, né, a pergunta que você tinha feito é mais sobre como desenvolveu Como que a foi? vida, a caminhada, Isso. vamos por partes. Como né? iniciou a sua caminhada, mas Então, acho que é muito por forte aí a pela família, né? Na família. João Pedro aqui também conosco, irmão do Kleber, mais novo, Sim. também aqui nos Jovens Renovados, hoje coordenador dos Então, jovens. verdade, sim. O meu irmão, somos 3 anos de diferença, né? E então crescemos juntos. Então foi muito importante para mim. Muitos dizem, você brincava de missa? Sempre vem aquela, quando a gente fala que quer ser padre, mas quando criança brincava de missa? Eu acho que eu não chegava a brincar de missa, porque junto com o meu irmão, a gente brigava de missa. Brigava de missa. A gente brigava de missa. Nunca concluímos a brincadeira de porque Chegava irmão, até um homem é ato assim, penitencial né? ali. Não, irmão é assim. Então, a minha mãe conta que às vezes a gente revezava para ver quem ia ser o padre. Para não dar briga, você entende? Então, não era sempre o senhor que era o padre, não? Não. A gente... Nessa eu ganhei, né? Eu falo, Deus, no caso... Olha aí, não é verdade? Então, mas minha mãe conta uma história que eu estava de comentarista e disse, vamos receber agora de pé, falando ali pro Homem-Aranha, pro Visconde Sabugosa que estava ali sentado. Os bonecos. Muito católicos. Muito católicos. Nossa, Muito o Batman então... Aí tava lá. Aí vamos ficar de pé para acolher o padre João Pedro, que é o nome dele. Ele, lá da sacristia, disse, João Pedro não, é padre Jonas. É padre Jonas. O padre Jonas da Canção Nova. Não, padre Jonas, João Pedro. Você não é... Aí já a briga se tornou ali, ele não passou da procissão de entrada. Eram missas rápidas. Sim. Bem diferente das missas de São Padre Pio, né? Que ele chegava a demorar 4, 5 horas. Chegava a procissão de entrada. As suas eram de 4, 5 minutos. Isso Mas é assim, eu acho que a criança, quando está inserida, tem uma vivência mesmo, né, católica, né, participa da missa. Então eu oriento os pais com criança pequena. A criança, quando vai pra igreja, chora, brinca, tudo mais. Mas não deixa de levar. Né? Tem momentos de oração em casa, as crianças vão entender que existe um momento sagrado, lugares sagrados, se reza em casa. Isso é muito importante também. Mas vai criando esse interesse, essa admiração. Sim. Me admirava aquilo que o padre fazia na missa. Não entendia nada como criança. Não entendia nada, mas sabia que era um momento especial. Algo de diferente de tudo de todo o meu dia. A missa era algo sublime. Isso eu compreendia. Então, ali desde pequeno vai criando, né? Primeiro essa admiração e depois fui sentindo o chamado mais intenso. No meu caso, não foi logo desde cedinho. Eu senti assim, um chamado a servir a Deus. Sim. Na questão de uma vida missionária, catequética. Desde cedo, como criança, eu participei da infância missionária. E logo, né, tive um grupo que eu era, acho que era auxiliar o nome. E reuníamos na minha casa, a gente fazia leitura da palavra de Deus e conversávamos ali do nosso jeito. Isso foi despertando aquele senso de liderança, né? De mostrar o caminho para Deus. Sim. E naturalmente, né, eu me tornei acólito, né? Coroinha acólito. Te despertou algo que era voltado para a comunidade. E eu gostava de estudar, né? Sobre liturgia, sobre a palavra de Deus, sobre a catequese. Então, me chamavam para dar algumas formações, né? Na igreja, o Frei chamava. Então, a partir daí foi crescendo em mim, né? Esse amor a Cristo, à igreja e mais para frente, né? A certeza da vocação. Sim. É muito bonito isso. Diácono, eu acho muito bonito esse encontro. A gente falava ali no começo do encontro com a própria vocação. E como isso é importante, porque os seus pais primeiro se encontraram com a própria vocação de constituir uma família e de ter uma vivência na verdadeira Igreja de Cristo, e por essa, sim, a vocação deles ao matrimônio. E por essa vivência nessa verdade, foi despertando no Senhor essa vontade, esse desejo da própria vocação do sacerdócio. Na família, a questão familiar, o que mais converte é a vivência, não é nem tanto as palavras. Não é, você tem que ir para a igreja e só obriga o filho pelas palavras, né? Tem que ir, ou ficar falando de Deus o tempo todo. Eu acho que é viver como cristão, de fato. Sim. E ser a imagem de Cristo. Eu via neles um amor à igreja, né? E a dedicação deles. Eles sacrificavam fins de semana para viajar e pregar num retiro,
né? Voltavam cansados, tinham que trabalhar na semana seguinte. Eu falava, nossa, mas fica refletindo. Por que todo esse sacrifício? O fim de semana não é para descansar? Todo esse trabalho. Eles já trabalham tanto durante a semana e no fim de semana vão trabalhar mais e voltam cansados. Mas voltavam cansados, mas felizes. E o que é isso? Né? É o que a gente só encontra servindo a Deus. O corpo cansa, mas o espírito se alegra. Então, quando a gente vê uma pessoa servindo a Deus, isso desperta algo. Tem algo de diferente, tem um brilho diferente, uma força diferente nessa pessoa. E é o testemunho que converte, Sim. mais do que as palavras. O João e a Eriane, né? João que a e gente Eriane. foi falando aqui apresentou os sim. nomes. dos pais Pra do quem Kleber, não sabe. é o João e a Eriane. Sim. E eles são um exemplo não só de família para vocês, é um exemplo de comunidade. Pra Porque nós. os dois, aqui para nós, né, desde que eu também estou na missão, eles estão na missão, e até hoje saem os dois, vai para Paraná, vai para missões fora, e nunca dizem não, a não ser que tenha algum impedimento, né? Porque tem também as questões pessoais, a vovó mora junto, Sim. né? Mas eles são exemplo para nós também. E aí você vê nascer uma vocação dentro de uma realidade, dessa realidade de pessoas que são família, mas que também são comunidade. Sim, É uma alegria é uma isso. alegria João muito e Eriane. grande. Em casa, eu sempre morei com a avó também. E a avó, ela tinha uma caixa cheia de fitas de música, né? Hoje, muitos não sabem nem o que é fita. Não vão saber. Vão Nossa. achar que é alguma fita de cetim, alguma Uma coisa vez, do tipo. os seminaristas mais novos, eles perguntam o que é disquete. Muitos não sabiam o que era disquete, depois vão ficar bravos comigo que eu falei. Mas teve um lá que perguntou, que formato é um disquete? Deve ser um disco redondo, é isso mesmo. Mas então, minha avó Vamos dizer que é isso pra não ficar tão humilhado. Minha avó tinha fita, né? A gente rodava com caneta para rebobinar a fita. De quem? Do padre Marcelo Rossi, padre Antônio Maria, louvemos ao Senhor. Os animais. E era aquilo o dia todo, né? Passando. E eu comecei a me interessar. Eram músicas belíssimas do padre Zezinho. E ela ficava escutando aquilo enquanto ela fazia o serviço de casa. E eu ali também, eram as músicas que eu escutava. Né? Eu e meu irmão, e aí às vezes a gente mesmo já escolhia a fita, colocava. E era música, né? Música de Deus. Sim. Isso alimenta a alma. Sim. Então, todo esse exemplo. Aí dá para perceber de onde nasce a vocação mesmo, né? E todas as histórias que eles contam do meu avô, que já era falecido quando eu nasci, né? O avô Odílio, que ele, com as dificuldades dele, muitas vezes não poder andar direito, ia para a igreja a pé porque não tinha carro. Então, todo esse testemunho familiar foi, acho que, descobrindo, né, aflorando em mim, porque já está lá a vocação, o chamado tá. Só precisa, às vezes, ser trazido à nossa vista. À tona mesmo. À tona, isso. E deixou mais claro. Sim. Eu Precisa naturalmente, ser revelado. não é porque o pai obrigou a ir para a igreja, não, porque eu via esse exemplo e eu ia naturalmente para a igreja. Sim. Né? Teve um dia que meus pais foram pregar fora, só estava eu e meu irmão em casa. Meu pai fez um mapa da igreja para a gente poder ir a pé, porque, né, como que a gente chega na igreja? E nós seguimos aquele mapa como indo ao tesouro, né? Foi muito, legal. E de fato disso indo eu ao lembro. tesouro, E né? minha memória não é muito boa não, mas disso eu lembro. E, né, a gente ali, vamos, deu a hora da missa, vamos lá. E aí seguimos o mapa, chegamos na igreja, aquela alegria. Então é natural, né? Eu sempre tive essa admiração, esse desejo de estar na igreja. E o senhor foi vivendo isso, né? Foi se encontrando um chamado a servir, né? O senhor falava dos cursos que foi sendo chamado a dar e essa vontade de servir ao Senhor. Mas em algum momento o senhor teve que decidir de que forma, né? Foi essa questão apareceu ao senhor, né? De vai ser sacerdote, vai trilhar o caminho para constituir uma família e aí entra o discernimento vocacional. Como que foi isso? É uma longa caminhada, né? Todo discernimento. Como eu disse, eu fui coroinha, né? Fui acólito, então acabava estando ali próximo da Eucaristia, na Santa Missa, depois do padre, os acólitos estão ali do lado. Então, eu fui conhecendo mais sobre a liturgia, estando mais na presença ali, conversando com os padres, né, com os freis, no caso aqui de Dracena, na época, eram só os freis que estavam na cidade toda, né? Sim. Depois foram surgindo os padres diocesanos, hoje temos orionitas também na cidade, mas na época era só os freis. Então, a ideia que eu tinha de sacerdote era o sacerdote religioso, mais precisamente dos frades capuchinhos. Então, comecei a acompanhar eles e para mim não entendi que tinha padre diocesano ainda, né? No meu caso,
Eu sou diácono, né, transitório, estou me preparando para ordenação para ser padre na Diocese de Marília. Mas até a época eu não entendia muito sobre isso, a gente tinha contato mais com os freis. E participando ali com eles, logo fui ministro da Eucaristia, mas antes disso, algo que foi marcante para a minha vocação foi em 2012, quando tivemos aqui na cidade a ordenação do Frei Maurício, a ordenação Frei sacerdotal Maurício. dele. Frei Maurício, muito querido aqui na cidade, ele passou algum tempo antes, né, para preparar as coisas para a ordenação e foi motivando a comunidade, né? E aqui o povo é muito acolhedor. E então fomos nos tornando próximos a ele, preparando para esse momento. Falamos, nossa, que coisa interessante, algo de importante vai acontecer com ele. Sim. Eu não me lembro se eu iria mesmo para a ordenação ou só fui para acompanhar a minha avó. Eu acho que eu só fui acompanhar a minha avó quando eu vejo as fotos daquela época, a roupa que eu estava usando não era roupa de missa. Eu me arrumava melhor. Eu falei, Eu nem sabia pra onde estava indo direito. por que eu coloquei essa camiseta, gente, num momento tão importante, né? E aí, Quem nunca, né? ver foto de criança, né? Mas tudo bem. Eu estava lá. Consegui um bom lugar, porque minha avó é maravilhosa, né? Por causa da idade, ela saía. Não, e saía mesmo, entrando assim, e sentava onde quiser, porque a idade, né? Vai Ia tirando o pessoal. Então é maravilha. E eu junto. E ela tava com uma amiga religiosa, uma freira que veio de fora. Então tava a minha avó e a freira, as duas velhinhas. Então ela sentava onde quiser, e eu do Sim. lado. Então, aí conseguimos ficar, acho que no quarto banco ali. Consegui acompanhar muito bem a ordenação. Foi marcante. É belíssima a Eu não ordenação. esperava o que estava para acontecer ali. Imaginava, e muitas vezes participam da ordenação assim, né? Quando se depara com o que está acontecendo, aí que vai caindo a ficha. É algo grandioso, espiritualmente. Sim. O rito fala por si. Todas as músicas, a ladainha vai pedindo o Espírito Santo, o momento que ele se prostra, todo aquele momento de oração. Os padres, na procissão de entrada eu já me encantei. Nossa, quanto padre reunido, né? Aí chega o bispo, Então já percebi que era algo diferente. E a ordenação toda dele, fiquei inquieto. Nunca tinha realmente pensado em ser padre. Mas na ordenação dele foi surgindo em mim isso de forma muito forte. Eu fiquei inquieto ali naquilo. Até o momento em que as mãos são ungidas, ele sai, né, para mais próximo do povo. Nossa, acho que foi a primeira vez que eu, de fato, fiquei emocionado. E, né, jovenzinho, de fato, ali, uma emoção muito grande. E no final da ordenação, ele meio que fez um chamado vocacional, falou sobre vocações, ele fez um gesto simbólico de pegar alguns jovens da comunidade. Foi sentar na Simbólico. frente e você viu, né, o que aconteceu. Aí, né, eu acho que foi o último. Olha, essa Ele avó foi já saindo, tava com visão. aquela coisa A avó que- já tava com visão quando não, chegou aqui sentar na frente. Sabe quando o professor quer fazer uma pergunta e o aluno fica assim, desviando o olhar? Na faculdade tem muito isso, eles chamam bem aqueles. E eu tava desviando o olhar, mas ele me puxou lá, me levou, aí fizeram oração e tudo mais. Só que aquilo ficou em mim, né? Ficou aquela dúvida, não é porque eu era acólito. E aí eu fui conversar com ele e fizemos encontros vocacionais, né? Ele me levou para Piracicaba, onde tinha os encontros vocacionais dos freis. E foi momentos muito especiais para mim, né? Íamos eu e mais 2 jovens da paróquia. Íamos juntos. Na verdade, eles participaram até de mais encontros que eu. Mas foi algo que ficou para mim. Só que, com o tempo, eu fui meio que falando, isso não é para mim, não. Sabe? Sim. Aquela questão de olhar para a grandeza do sacerdócio e falar, será que eu vou dar conta disso aí? Parece muito grande, talvez. Parece muito isso. Aí quando começa poxa, é muito grande isso, né? Deve ser para pessoas maiores, mais elevadas, mais santas. Isso foi ficando em mim, né? Acho que não é para mim, não vou dar conta, né? Ainda não tinha talvez aquele conhecimento da graça de Deus. Acho que Sim. toda decisão importante na nossa vida, chamado que Deus faz, se o olhar é somente voltado para nós, Para as nossas capacidades. para nossa capacidade, né? Vai falar, não sou capaz. Por quê? Porque o reino de Deus, o que ele nos pede é grandiosíssimo. Então, ele não nos deixaria abandonados nossas próprias forças. Sim. Ele nos capacita. Mas eu ainda não tinha essa consciência da Mas graça. era muito jovem também, né? Sim. Então, eu fui colocando na minha cabeça que eu tinha uma admiração pelo sacerdócio e não a vocação. E
Aí eu continuei, né? Segui meus estudos, não fiz mais os encontros vocacionais. Seguir uma vida jovem, normal. Normal. Né? Sempre achando que era uma admiração. Ainda nessa época fui chamado a ser ministro da Eucaristia. Para mim uma grande alegria, porque estava ali próximo de Jesus Eucarístico. Já achava aquilo lá grandioso demais para mim, mas né, o Frei falou que eu dava conta que... Nesse Então, caso, vamos. o Frei Maurício também. O Frei Maurício passou uns tempos aqui em Dracena, ele formou um grupo, a missa das 19h30 ficou mais para a missa dos jovens e os ministros da Eucaristia também eram alguns jovens. Eu fui alguns que ele tinha chamado ali. Então, foi muito marcante para mim toda essa fase. Comecei a fazer o seminário de vida, assim também. E eu fiz vários seminários de vida. Terminava um e ia para outro. Emendava no e outro. Convidava, na escola a gente convidava os amigos e naturalmente foi se tornando ali um grupo de seminário de vida jovem, um ia chamando o outro, né? O Matheus também estava junto na época comigo, acho que começamos juntos. O Matheus Possari também aqui da Sim. E então, isso foi ainda deixando mais próximo da igreja, né? Participar dos retiros. Nossa, não podia ver um retiro, tava lá. Todo retiro. Festa da Não podia ver um Misericórdia, seminário então, que tava indo era fazer, não podia marcante. fazer um retiro que ia Não. fazer. Aqui no centro de evangelização. Vai ficando viciado, Tava né? o Centro de Kleber evangelização, tirando foto com nada. os padres, com os que Lá vinham pregar. lá no ginásio de esporte. Na época era ginásio de verdade, esporte. era do ginásio Aquele mais frio lá. antigo. Era uma Nós somos maravilha. antigos, né? Então, naquelas arquibancadas. Nós estamos ficando vintage. Então, o povo não sabe mais o que é isso. Não. O pregador tem que pregar pros dois lados das arquibancadas. Não sabe, O não sabe. pregador ia para um lado e voltava olhando pro outro lado. Né? É. E cheio, uma coisa belíssima. Então, e aí eu era acólito, eu já estava junto, aí nas missas me chamavam para acolitar. Então, essas coisas vão aproximando, vai alimentando a nossa fé. Sim. É mais a experiência e deixando a vocação mais evidente. Mas até então eu achava que não era para mim. Eu terminei o ensino médio, namorei e comecei a fazer direito. Né? Eu fiz um ano de direito aqui em Dracena. Mas foi só um ano, porque aí eu tranquei, foi quando eu tomei coragem mesmo e fui pro seminário. Pro seminário, aliás, quando eu falo seminário, eu acho que o seminário de fato. vida. O seminário de vida. Não Foi o que o senhor fez ali antes, quando estava viciado no seminário de vida e nos retiros. Nos retiros, Que é a nossa missão aqui, né? Que é a Porque nossa missão. todo mundo que vem aqui para conversar fala do seminário Fala, de vida. Porque né, a maioria, 99% de nós passamos por esse processo. Sim. 1, 2, 10 seminários de vida 10, no ensino. 20, 30. E para pegar intimidade com a palavra de Deus, todas as lições que tem ali. É um estudo, né? O seminário de vida é um estudo, é uma coisa. E quando a gente começa a estudar sobre a igreja, a gente se apaixona, não tem como. E muitas conversões se dão aí, né? Sim. Você vai estudar sobre a igreja, poxa, é a igreja de Cristo, não tem o que fazer, tem que estar nela. E já nos ensina Não a tem oração jeito, diária também. É belíssimo, aquela... é belíssimo. A pegar a mania, não é mania, a outra palavra, mas a conseguir... A virtude da oração. A virtude da oração. diária. Isso, obrigada. A constância da oração, a virtude da oração, que às vezes Isso você foi tentar fazer importantíssimo solta pra é mais difícil, né? Sim. Foi importantíssimo, porque ali, oração diária é o que desperta a vocação. Vocação de todos, não é Todas só as a vocações. vocação religiosa, sacerdotal, não. Então, isso foi muito importante para mim. Então, eu comecei a ver de forma diferente. Aí, na cidade, depois de todo esse tempo, já começou a surgir alguns padres diocesanos. Eu ia conhecendo mais os padres diocesanos pelos retiros, na verdade. Porque acabavam vindo de fora. Né? Tem algo diferente ali neles, mas nunca chegava para conversar. O padre Zé Ribeiro veio para Dracena, acho que foi o primeiro, né, pároco assim, da minha época, né? Assumiu a paróquia São Francisco. Comecei a conversar mais com ele, né? Ainda tendo muita amizade com os freis. E Só ele é padre diocesano, né? Diocesano. Que o No senhor tinha caso- falado que não tinha convívio ainda. E não tinha. Aí comecei a conhecer os padres, né? Viajando, indo para cidades aqui do lado e tudo mais. E não que tivesse algo tanto de diferente neles, mas foi o que me chamou. Eu não sei explicar por que padre diocesano, mas foi onde eu me senti mais, sabe, em casa, em família, naturalmente. Não que, né? Naturalmente foi sentir esse chamado. E aí voltou. Aquela inquietação, lembrei da ordenação do Frei Maurício, lembrei dos encontros vocacionais que eu fazia lá, voltou com tudo. E aí eu já estava fazendo direito. Falei, mas não é possível, Deus esperou eu... né?
porque não é fácil escolher uma faculdade que vai Não. fazer e tudo. E gastar com a mensalidade o ano todo. Não é possível. Deus é assim, né? Deus é assim com a gente. Acho que é a renúncia. Toda vocação exige renúncia, Sim. então... E também porque talvez a gente precisa experimentar também Sim. outras coisas. Por Ah, exemplo, sim. você Não é. disse que namorou Sim. e depois você foi para a faculdade. Então, quando vem o chamado novamente, você descobre Tá que mais isso madura. não era. É. E que não era o que você Eu de fato queria. já tinha... né? Eu não terminei o ensino médio, Sim. fui direto pro seminário. Trabalhei antes, ajudei no caso na loja dos meus pais. Trabalhou, estudou. Então, acho que isso foi amadurecendo mais a vocação e deixando mais seguro, porque quando pensa de renunciar a tudo isso, né, já tinha pensado numa vida, vou fazer direito e depois concurso, mas se preparar. E aí falar, não, peraí, Deus está chamando. Sim. Deus está chamando. Eu Deus acho está muito chamando. bonito quando a gente fala de vocação, esse Deus está chamando, porque às vezes muita gente fica perdida na escolha da vocação, porque acha que é uma escolha do que quer fazer o resto da vida. E na verdade, a vocação é um chamado e existe quem chama. É o Senhor quem chama e é o Senhor quem preparou algo que nós temos que responder a Ele para dizer o sim, né? Então a vocação ela vai sendo revelada para nós e a gente vai dizer sim a ela, conforme temos a intimidade com o Senhor e vemos que é nele que está a nossa resposta. Então eu acho muito bonito isso da vocação. Ela não é uma simples escolha, ela é um encontro Muitos com aquele encaram como uma chamado de profissão, Deus. né? Tipo, o que eu vou... Ser padre não é profissão, é uma vocação, é uma vida. Muito mais do que isso. E foi interessante um dia que eu fui para a capela, pensando sobre isso, tá tudo com essa... né, com essa inquietação, imagina, o vocacionado quando está discernindo, porque é uma vida muito diferente. Sim. Imagina, todos os amigos de escola se preparando, né, para o emprego ou para o matrimônio. Né? Aqueles que a gente mais tem convivência, é isso. E por que o diferente? Né? Então, vai surgindo aquele medo, aquela dúvida, todo vocacionado, religiosas também. Então, vai dando uma, sabe? E eu fui para a capela, eu sentei mais ao fundo e entrou um padre. E ficou no primeiro banco, ajoelhado, rezando. Eu olhei para esse padre e via o olhar que ele tinha para Jesus ali, né? O centro da igreja, na cruz, o sacrário. E eu percebi uma sinceridade muito grande naquele olhar, naquela oração que o padre estava fazendo ali, diante de Jesus, diante do amado. Eu vi uma vocação, eu vi alguém que ama, eu vi que ele tem uma família. Então, eu fiquei rezando ali, vendo aquele padre rezar, foi me dando uma calma, foi me dando uma segurança. De que eu acho que é isso que eu quero na minha vida, é esse olhar que eu quero. Quero olhar para Jesus dessa forma que o padre olha. Então, eu acho que é muito mais importante para mim do que as palavras que algumas pessoas vão dizendo, né? Ou pregação, não, é a vivência. Sim. Eu vi um padre rezar. E isso me chamou a atenção. Isso mexeu comigo e me deu segurança, a paz. Paz para dizer sim à minha vocação. E a gente volta na questão de não palavras, mas atitudes. Sim. O que te fez começar a amar Jesus foi vendo seus pais, acompanhando seu pai na celebração, quando o sacerdote não podia celebrar a missa. E depois você foi ver um sacerdote ajoelhado rezando. Então o exemplo ele arrasta, como a gente costuma dizer aqui na SIM. Não basta a gente ter palavras, porque falar, qualquer um pode falar, né? Mas agora viver aquilo que nós estamos pregando, viver aquilo que nós estamos ensinando, é o que de fato vai fazer a diferença na vida das pessoas. E você dá esse testemunho do sacerdote ajoelhado e você vendo, nossa, gente, encheu meu coração agora, Kleber. Encheu meu olho d'água. Eu percebo assim o quanto Deus fala com a gente nesses momentos, né? A gente fala muito isso aqui na SIM, de olhar os sinais de Deus, de olhar, não ficar batendo cabeça para resolver o que nós vamos fazer agora, mas olhar os sinais de Deus que são claros, mas a gente não vê. Os sinais estão sempre lá. A gente precisa ter o olhar para ver. E quando a gente tem o olhar, o nosso coração se aquieta. A cabeça está povoada de 1000 pensamentos. Quando você olha o sinal de Deus, cai no coração, aquilo cala o teu coração e pronto, a resposta de Deus está ali.
E foi isso que me veio ao coração com essa imagem, porque eu sou muito de criar imagem aqui na minha cabeça. Então, eu já vi o filminho do padre ajoelhado, você ali. E isso já aquietou também o meu coração em várias situações. E às vezes a gente se preocupa tanto com as palavras, né? Sim. O que eu vou falar para essa pessoa que precisa de um conselho, que precisa de uma palavra amiga? Às vezes é só a presença. A presença de quem está na presença de Deus. Se eu estou na presença de Deus, vou levar ele onde eu estiver. Aí sim se mostra o que é ser cristão de verdade. Sim. É levar a presença de Jesus Cristo. Né? Levar a palavra sim, mas a presença, aonde eu estou, aí se faz presente a igreja, se faz presente Jesus, no serviço, na minha família, onde eu estiver. Todo batizado tem essa vocação. Né? A vocação universal à santidade. Né? Muitos encaram como um grande peso, mas se nós estamos com Cristo, é Ele que carrega a cruz. A parte mais pesada é dele. É dele. Então, Já tomou sobre si as nossas dores, né? A gente só precisa agora acompanhá-lo. A força de quem corresponde, a força da personalidade de quem corresponde à vocação que o Senhor preparou é muito forte, né? A força, quando você olha para alguém que vive bem aquilo, o plano de Deus para a vida, é algo que arrasta o nosso olhar, que arrasta a nossa alma, não arrasta o nosso intelecto. Não arrasta a nossa alma para perto atrai, de Deus, né? nos atrai. Nos atrai. Nos atrai. Acho que, bom, não sei todo mundo, mas mais intenso ou menos intenso, acho que todo mundo já teve essa experiência de olhar para alguém e ver uma verdade ali e ser atraído por ela. Né? Então é algo que toca no fundo da nossa alma. Mas, Kleber, e aí o senhor foi... Kleber, diácono. A gente falava... Deixa eu explicar aqui, gente. Eu conheço o diácono desde quando nós éramos muito jovens. Ele estudou na escola com o meu esposo. Então, nós nos conhecemos há muitos anos. E é difícil a gente se adaptar. É uma alegria muito grande. A alegria... Falava para ele, a alegria da minha vida é pedir a bênção, é chamar de diácono e logo mais, se Deus quiser, chamar de padre. Mas é difícil adaptar o vocabulário. Não, imagina no seminário. A gente conviveu com a pessoa 8 anos, né? Ali, de repente, se torna um senhor. Um senhor. É difícil, sim. Não, e olhar para a carinha, né, do diácono Kleber, né? E falar, o senhor Mas, gente, é uma experiência. Eu fiz uma experiência belíssima. É muito bom. De confessar com um irmão que viveu comigo no seminário. Nossa. Que muitas vezes ali eu precisei auxiliar, estamos como irmãos de seminário, mas se apresentar diante dele buscando a misericórdia de Deus e receber este divino sacramento da mão de um irmão que conviveu comigo. Foi uma experiência fantástica. Então, mas é difícil, mas é belíssimo. É belíssimo. A gente vê a força de Deus ali naquela pessoa. Sim. Então, é isso que vocês vivem, a gente vive bastante também. A nossa experiência a partir da ordenação do Senhor vai ser um pouco diferente. A gente que conviveu uma vida inteira, e aí nós vamos nos confessar com o Senhor. Vai ser, eu acredito também que vai ser um momento muito bonito. Porque o Senhor já sabe que vai ter uma fila, né? Vai, nossa, andar com a estola roxa para se confessar com o Senhor. Eu já tô na fila. Tem uma fila de assistir casamentos, né? Tem. É verdade. Batizados. Já estamos aí fazendo. Maravilha. Batizados, né? Ó, quem quiser, batizado, o diácono já pode realizar o batizado. Casamento também. Ainda não assisti nenhum. Não fui... Ainda não? Ainda não. Ah lá, povo, vamos casar, vamos chamar o diácono. Você gosta de casamento, né? Eu gosto muito de casamento. Tanto é que casou, né? Tanto que casei. Mas o que eu ia perguntar pro senhor diácono é que aí o senhor foi então pro seminário, né? Depois dessa... Diocesano. Pro seminário diocesano. Até conheci de verdade, porque eu conheci muito com o padre Luciano Pontes. Foi meu primeiro reitor e meu diretor espiritual. Logo eu consegui o contato dele, né? Fiquei sabendo que ele era o reitor do seminário. Começamos a conversar, eu fui lá, fiz uma visita. Então, aí foi me dando segurança de que é isso que eu quero mesmo. E foi muito engraçado, agora eu tinha até esquecido desse momento. Quando eu, né, porque assim, a gente toma a decisão, tá, eu quero ser padre, quero entrar pro seminário. Tá, eu quero, beleza. Mas e aí? De tomar a decisão de ir mesmo, Como que vai, de fato. então, né? Não, de realmente chegar e falar pro pároco, eu quero entrar no seminário.
né? Chegar e realmente pedir uma carta que ele envie para ser aprovado lá. Não, né? Eu não tinha essa atitude. Eu quero, beleza, mas só para mim. Às vezes nem os amigos mais próximos sabiam. Nem os amigos mais próximos. E nós fomos num retiro lá na Canção Nova. O Matheus estava comigo, o Jefferson. E eles não sabiam, né, tão firmes da minha vocação, né, desconfiavam, mas foi um retiro de cura e libertação. Muita gente desconfiava. Então, mas assim, porque eu nunca fui de ficar falando muito, até para eu poder discernir sem muita pressão. Sim. Aí tava lá o retiro, o padre Duarte Lara, que tava fazendo o retiro foi de cura e libertação. E em determinado momento, a gente tava na primeira fileira ali. Ele chamou aqueles que estavam sentindo o desejo de ser padre, ali na frente para ele fazer uma oração. Aí começou, né? Veio de novo aquela inquietação. Falei, eu vou lá, né? O povo vai rezar por mim, a oração é sempre bom, vai me ajudar nesse discernimento. Falei, eu tô tão longe de casa também. Não é ordenação, se eu for lá na frente, não vou ser ordenado. Depois eu me explico pra eles que estão aqui comigo, depois eu me explico pra eles, eu vou lá. Eu tô aqui em Cachoeira Paulista, tô longe. Não é tanta testemunha assim. Não, depois eu converso com eles, estamos todos no mesmo carro. Levantei e fui. O Matheus disse que eu até bati assim na perna pra levantar e fui. Vocês até assustaram. Fui, ajoelhei lá, né? E fiquei em oração. Só que aí começou a me desconcentrar uma coisa. Meu celular ficou vibrando no meu bolso, não parava de vibrar. Que coisa. Quando eu olhei pra cima, a câmera focada em mim com aquela luzinha vermelha. Falei, é transmitido, né? Esqueci o detalhe aqui. Lá. Tudo. Nossa, teria sido mais discreto aqui no assim. Grupo da família pitando aqui no celular, a gente manda. Em vez de Dracena inteiro saber, tava o Brasil inteiro sabendo, olha só. Mas foi assim. Aí, eu acho, vou chutar aqui, eu acho que o senhor aproveitou esse momento e falou, já vamos colocar pra todo mundo ver, pra botar um pouco de pressão. Não, nem sabia botar um pouco de pressão. Isso é verdade, mas me pegou no susto. Não, ele vai demorar muito tempo. Vamos pôr um pouco de pressão aqui. Um chute aqui pro negócio mais rápido. Lá mesmo eu liguei pra Luciano, depois disso já marcamos uma visita. Cheguei em Dracena, fui conversar com o meu pároco, era o Frei Ayrton na época. Conversamos bastante, o santo. E ele me ajudou muito, o Frei Ayrton, que era o meu pároco. Só que assim, ainda, né, meio que ficou abafada ainda a situação. O Frei escreveu a carta, foi aprovado lá no Conselho de Formação. O bispo estava sabendo, até um dia que teve uma crisma aqui em Dracena, veio o Dom Luiz. E aí na missa ele falou, né? Ali que divulgou, foi o bispo que divulgou pra mim. Ele falou, tem um jovem aqui da comunidade que vai entrar pro seminário. Eu lá de ministro da Eucaristia do lado. Os ministros do meu lado fazendo assim, será que vai entrar? Quem será que vai? Procurando, eu olho do lado. Né? Quem será que é? Me pegou no susto. Aí quero chamar aqui o Kleber, aí pronto. Me deu o microfone na mão, né? É verdade, gente. Você se prepara quando Deus. As provas quando aí. o bispo chama, é Deus chamando. É Deus chamando. Deu o microfone, nem sei o que eu falei. Falei, foi bonito, mas o povo quer agradar, né? O povo quer agradar. Fui. E a partir dali ficou firme mesmo. Fui pro seminário, uma grande alegria, né? Meus pais foram me levar lá no seminário propedêutico, né? Porque assim, existem as fases do seminário, né? Filosofia, teologia, mas a gente faz o propedêutico, né? Um ano ali de preparação, né? Pessoalmente, eu encarei como um ano de desacelerar um pouco das coisas do mundo e entrar mais em sintonia com Deus. O meu reitor foi o Padre Luciano, um grande exemplo de sacerdote, homem de oração. Conduziu muito bem ali toda essa etapa preparatória, a minha, a todo o grupo que estava comigo. E ali só foi alimentando, foi fortalecendo mais a vocação. Até no altar do seminário propedêutico tem o lema do nosso bispo emérito, Dom Osvaldo. O lema dele é Dou-vos minha vida, da referência à passagem do Cristo Bom Pastor, né? E sempre ali eu ia para a capela do seminário, rezava, via ali aquela frase, dou-vos minha vida, aquilo, né, me inspirava muito. Inclusive vai ser o lema da minha ordenação sacerdotal, mesmo, dou-vos minha vida. Toda essa doação do Cristo Bom Pastor, né, dá vida pelas ovelhas, vai atrás daquela desgarrada, ele é pai, ele está presente, ele cuida de nós. E usa dos sacerdotes para isso, né? Nós somos ali as mãos de Deus. Muitas vezes a pessoa... Porque comigo foi assim, né? Quando a gente precisa e tem um padre que vai ao encontro, não é o padre, a pessoa, não é o Kleber, não.
É Deus que vai. É Deus. Sim. E então isso me alimenta muito até hoje. Aí comecei o seminário. Grande alegria, né? Fui muito feliz, sou muito feliz nessa vocação. Minha família sempre me apoiou muito. No início, quando eu falava que ia entrar pro seminário, minha mãe nem acreditava mais, porque eu fiz encontro com os freires. Vai lá, conversa lá com o padre Maria. Não botava muita Não fé. botava fé, não. Mas Mas quando apoiaram. eu fui de uma vez. Apoiava. Mas assim, falava, ele tá conhecendo, ele tá só, né? Buscando mais um retiro pra ir. Não para esse mais um menino de ir na retiro pra igreja, arrumou um jeito de morar lá. Aí é desse jeito. Só que aí quando eu falei que foi, aí foi definitivo, né? Aí não teve jeito. Sim. Mas foi uma grande alegria, é uma grande alegria pra minha família, que sempre me dá todo o apoio. Não só a família, como o povo dracenense. Sempre que eu venho pra cá, eu falo, uma grande fortaleza vocacional, né? Ver o povo que reza por mim, que apoia, né? E reza pelas vocações em geral. Eu sempre falo, não rezem só por mim, rezem por todas as vocações, religiosas, sacerdotais, por quem está no seminário, né? Isso é muito importante, nos sustenta. E há essa grande comunhão da igreja. E aí, quando eu venho pra cá, também fico muito à vontade. Só uma curiosidade, assim, que ficou lá atrás, que eu queria saber. E aí, depois que você foi, ajoelhou pro padre Duarte rezar, e o Jefferson e o Mateus estavam Isso já no junto, banco, não foi? Não? ficaram no banco, né? Não tem Não, vocação. E aí, a reação deles quando você voltou pro seu lugar? Eu Isso queria ficou saber aqui, também. martelando. Sabe, querendo fingir que tá tudo natural? Olha só. Cara de Não vou- paisagem. Até então eu não comento muito sobre o que foi, aí depois... Eles foram educados assim? Uau, que legal. Mas aí depois veio... Aí pronto. Durante o retiro, né? Na volta, Durante foi o retiro- zoação. e na volta foi aquela alegria. Até nos perdemos em São Paulo. Depois pede pro Jefferson contar a história, ele ficou muito feliz de se perder em São Paulo. Eu tava com o GPS. Passando por ali, entramos, ficamos Meu rodando. Deus do céu. Ansiedade toda nossa. Mas é essa vivência, né? Comunitária, familiar, nos fortalece. E isso não deixa, né? Muitos questionam sobre a questão do celibato, né? O padre não vai ter família, não vai... Como não, gente? Como não? Nossa família, né, é a paróquia. O padre, ele ali é como o pai da paróquia. Sim. Né? Eu sempre vi muita questão familiar numa comunidade, numa paróquia. E isso exige muito, né, do homem que está ali. Só que é muito gratificante. Todo padre tem que ter vocação paterna. Não adianta a pessoa falar que eu vou pro seminário, eu vou ser padre porque eu não quero ser pai. Não, essa pessoa não vai dar certo mesmo. Né? Precisa ser pai. Tem que ter vocação paterna para ser padre. Senão... né? Tá na própria palavra. Então, eu vou para viver para mim mesmo. Não é o egoísmo. Eu vou viver para mim mesmo solteirão. Não é nada disso, não. Né? É a doação. Né? Eu quero exercer a paternidade espiritual de fato. Aí sim, a pessoa começa a desenvolver uma vocação verdadeira. Sim. É esse o chamado que nós temos. Eu acho até que ser sacerdote numa paróquia é até mais difícil, muitas vezes, do que ser um pai dentro de uma família. Casa. Porque são muitas realidades diferentes, são muitas situações totalmente diferentes que vocês vão precisar administrar, rezar, direcionar, e as pessoas confiam plenamente numa direção sacerdotal, a maioria delas, pelo menos. Na hora que a gente está numa situação difícil, você tenta resolver dentro da família e, mais em última instância, onde que a gente corre? É no sacerdote da paróquia. Sim. Então, a sabedoria que vem das palavras de um pai ali na paróquia, Nossa Senhora. Tem que ser um homem de oração. E durante o nosso tempo de seminário, nós fazemos estágios pastorais. No caso, 2 anos, né, em cada paróquia, aos fins de semana, né, durante a semana, ficamos no seminário, né, estudamos, né, na faculdade. Tem a formação tanto da faculdade, seja filosofia ou teologia, e a formação da casa no seminário. E aos finais de semana vamos fazer uma experiência de paróquia. Acompanhar um padre. Então, a gente vai, a cada 2 anos, troca o estágio pastoral para conhecer bem várias realidades da diocese. Sim. Já vai tendo uma noção bastante do que é o dia a dia. Sim, e eu já vi, né, testemunhos belíssimos, presenciei. Por exemplo, estamos ali numa festa, numa confraternização, convida o padre. O seminarista vai junto porque, né, nem convida o seminarista, mas o seminarista, coitado, tá lá, tem que ir. Então, vai sim, Aí Coitado de quem convidou. Coitado de vai quem convidou. todo Mas mundo não, no esse pacote. seminarista come, viu? A fama é verdadeira. São jovens, é né? verdadeira. A fama é real? Agora eu sou diácono, eu posso falar do seminarista. Então é muito legal. Eles amam. Mas verdade, come. E aí eu ia pra festa, mas eu já vi assim, no momento mais animado, lá na mesa, todo mundo feliz, confraternizando.
De repente o padre levanta, olha, eu vou ter que sair agora, né? Padre, mas vai cantar o parabéns, padre. Não, eu preciso sair mesmo, tenho que atender um caso e não vai, já, o seminarista pode continuar, eu vou. Ele saiu. O que aconteceu? Depois nós vimos no celular, né? Que a mãe de um coroinha tinha falecido e ele queria estar na casa, né? Veja, a presença do padre, da vida que não é para si, mas para o outro, ser pai de verdade. Eu vi isso, né? Ele deixou tudo que ele estava fazendo, um momento maravilhoso ali, tá? Ele ficou sabendo que a mãe de alguém faleceu e ele queria estar na casa, queria estar naquele momento com a pessoa. Ele foi. Sim, ele não precisava, ele não tinha essa obrigação, digamos assim. Ele não estava no seu horário de serviço, expediente. Veja, Não é um trabalho. Não é um trabalho ser padre. É vocação. Ele deixou tudo e foi. Porque se é um trabalho, acaba se tornando um peso também, né? Sim. Em outro estágio pastoral, um padre que foi da unção dos enfermos à noite, depois de muitas missas celebradas, ele estava cansado, eu também estava acabado. Ele foi, né, atendeu o chamado, não vou deixar para amanhã, para dar unção, agora, Deus chama agora. Então, o testemunho fala muito. Sim. Mas é a viver de fato a vocação, aquilo que é chamado a ser, né? Aquele que vive bem a sua vocação matrimonial, vocação sacerdotal, vocação celibatária, é Deus que age, é a força de Deus. Você já deve ter vivenciado isso, Sim. né? De outras ali formas. uma mãe de família e às vezes a pessoa que nem te conhece da igreja, mas sente confiança para chegar e partilhar a vida, pedir uma coisa assim, Isso no acontece mercado, a pessoa bastante. nem conhece a pessoa. Viu algo de diferente, o que viu? Viu Deus. Mas falando dessa vocação própria do sacerdote, na pandemia eu vi coisas extraordinárias, assim, aqui em Dracena mesmo, que pessoas iam ser transferidas, ia para outra cidade de ambulância, e você sabe que ainda tinha aquelas restrições que não podia chegar perto, e o sacerdote sair da onde estava, até de outra cidade, e vinha ali próximo da ambulância para fazer um encaminhamento para... É algo que não é profissão mesmo, porque quem tem a vocação você também percebe, né? Sim. Percebe na hora, assim, no acolhimento, na disponibilidade. A vida não é mais dele, a vida é para o irmão e é para Jesus mesmo. Por isso que a gente pede tanto as orações, né? O padre está ali, né, para liderar uma comunidade, para ser esse pai. Mas a comunidade também deve rezar pelo pai, pelo padre. Né? O padre sempre reza pela comunidade e a comunidade reza pelo padre. Sim. Porque é sempre a graça de Deus que vai nos sustentar. E quando a gente não tem força para rezar por nós, nossos irmãos nos sustentam. A comunidade sustenta. E faz a diferença. Eu gosto muito de, até nos retiros que a gente sai para pregar, quando a gente vai falar da igreja, vai falar dos sacramentos, né? E quando vai falar do sacerdote, eu falo em quase todas as situações, gente. Talvez você reclame do teu sacerdote, talvez você não esteja muito feliz com o seu sacerdote, eu não sei qual é a situação, mas ele tem uma dignidade e tem uma disponibilidade para Deus que nós não tivemos. Nós nunca, nenhum de nós que estamos aqui hoje, que não somos padres, a gente não largou a vida toda, não largou família, não largou a profissão, não largou os sonhos, talvez, ali de infância. A gente não largou nada para ir servir totalmente a Deus. Então, né, por mais dificuldade que algum sacerdote tenha de relacionamento com a gente, ele ainda assim, ele deixou tudo. Então, ame o seu sacerdote e reze por ele. Porque... E não só isso, né? Sem os sacerdotes, Não nós há. não temos vivência Não tem católica, sacramento, não tem né? sacramento, não tem para onde ir. Né? O sacerdote, a gente vai confessar, precisa de um sacerdote. Não, a gente não se confessa, como é que vai morrer, todo mundo vai tudo pro inferno. Senão, né, para todos os sacramentos, não é? A própria Eucaristia, né? A nossa riqueza. Não é à toa que o Papa Francisco já chegou pedindo, rezem por mim, rezem por mim. É a oração. Sim, E é por isso também que há tanta dificuldade, porque Nossa, assim, a gente rezem. aqui está analisando as questões terrenas, mas e as questões espirituais? As questões que hoje E as é- batalhas Então. espirituais que o sacerdote também enfrenta? Precisamos Não, rezar não deixa de muito ser pelos humano. nossos sacerdotes. Muito. Eles precisam das nossas orações. Mas é uma grande alegria quando conseguimos responder ao chamado de Deus e ver que não estamos sozinhos, que a graça dele que faz em nós, olha, é belíssimo, é belíssimo. É belíssimo. Belíssimo mesmo. Eu não sei, em muitos momentos, atendendo algumas pessoas, da onde que veio aquelas palavras. Né?
é de Deus. É Deus que Todo católico inspira consegue vivenciar quando isso, necessário. não só porque é diácono ou padre, né? É Deus que vai falar. Deus que vai falar. A encíclica do Papa Francisco, A Alegria do Evangelho, ele fala isso, tem um trecho que ele fala que o Espírito Santo nos antecede. Quando a gente vai ao encontro de alguém, o Espírito Santo já Chega antes. chega antes para prepara preparar, para a tudo, gente sim. não ter medo, Sim. né? Sim. E chega mesmo. E chega mesmo. Chega. Porque, assim, claro que o diácono Kleber tem a experiência já ali, né, de uma ordenação e tal, mas os leigos têm essa experiência. Sim. E ele fala isso, aprender uma pequena oração, aprender um relacionamento, já passa para frente, já vai ao encontro do outro, não sou capaz, mas você é capaz disso aqui que você acabou de aprender. E tem gente que não sabe isso aqui que você acabou de aprender. Então passa isso que E tem você... gente que precisa desse desse pouco que a gente pouquinho sabe. que a gente sabe. E acha que vai ser só o padre que vai falar de Deus, que vai dar... Sim. Não, todos somos Todos igreja. somos chamados. Todos somos chamados. E isso tem que ficar muito, muito claro, né? Ainda hoje, quando se vai falar de igreja na mídia, coloca lá sempre a imagem do padre, a imagem do bispo. Mas peraí, igreja somos todos nós. Sim. Né? Este é o corpo místico de Cristo, um completa o outro. Sim. Né? Às vezes, onde a palavra de um padre não consegue chegar, a palavra do leigo Do vai leigo conseguir chega. chegar no serviço ali no dia a dia. Às vezes as pedras falam, às vezes o leigo também consegue. E às vezes, muitas vezes. Muitas vezes. É a sua maioria. Né? Aí, quando nós vamos para a igreja ali, nos reabastecer, nos fortalecer da Eucaristia, da palavra de Deus, o padre, ele dá a homilia, a palavra, né? Só que depois, olha o tanto de gente ali participando da missa, da comunidade. Se cada pessoa dessa leva a palavra de Deus aonde ela está, Deus chega. Isso Deus é chega. igreja. Sim. Não é só dentro daquela parede. É Não, fácil ser católico dentro da igreja, né? Muito bonitinho. Mas e lá fora? Dentro É da lá igreja que- física, né? Não, ser católico de verdade é onde eu tô, a igreja tá. Né? Sim. Cristo se faz presente através da minha presença. Isso é belíssimo. Que belo. A caminhada de um cristão encontrando a sua vocação é uma coisa maravilhosa. Alegra o nosso coração, inspira. E eu queria pedir para o senhor agora deixar um recado, uma contribuição, um aconselhamento para aqueles jovens que estão discernindo a sua vocação, né? Que estão buscando encontrar a vocação que Deus preparou para cada um deles. É muito, assim, é muito forte quando um jovem tá querendo se doar a Deus dessa forma. E muitas vezes difícil até, seja ele homem ou mulher. Porque acaba sendo diferente daquilo que tá vendo os amigos ser. Mas veja, é a graça de Deus, realmente. Não é porque não vê o amigo sendo padre, sendo irmã religiosa, sendo celibatária, que talvez que você tem que ser igual. Porque Deus tem um chamado. O chamado universal é a santidade. Né? Nos configurar é o próprio Cristo. Como nós vamos fazer isso? Ele vai chamar particularmente. Ele me chamou dessa forma que eu partilhei com vocês. Pode chamar vários padres e irmãs religiosas aqui. Cada um vai ter uma história diferente. Sim. Deus chama de forma diferente. Então não tem receita. Não tem receita. O que eu posso dizer é escute a Deus, de coração aberto. Né? Mesmo que venha a inquietação, que o mundo tenta falar muito alto hoje. Principalmente na cabeça de quem quer se doar a Deus dessa forma. Né? Às vezes até as moças, as mais jovens, que pensam ser religiosas, freiras, mas nossa, você é tão bonita, o povo fica na cabeça, vai usar o véu, vai cortar o cabelo, vai não sei o que, vai isso, aquilo, né? O jovem, nossa, bem se falou, né? Você é tão bonita, acho que Deus só quer coisa feia. Tem muito esse assunto, falam demais. Tem. Nossa. Até de sacerdote falam também. demais, Nossa, tão fala bonito dos vai ser outros, gente. padre. Tão bonito vai ser padre, tão bonito vai ser Pelo freira. amor de Poxa Deus. vida, Deus Né? Deus Que quem não vai merece casar os sou eu, porque bonitos. não dá pra entender. Mas por quê? A pessoa não compreendeu a riqueza, muitas vezes, do celibato, ou então de realmente a doação total. Nesse caso, todas as doações, né, uma vocação verdadeira tem que ser total. Mas não se deixa levar por isso. Hoje é muito agitado o mundo com essas coisas. Né? Conversa de fora, vem de dentro. Deus fala assim através do irmão e tudo, só que o mundo é barulhento. Então, silenciar. Momentos realmente de intimidade com Deus. Intimidade com Ele a gente consegue como? Leitura da palavra de Deus, nós vamos conhecendo mais. E oração pessoal. É a oração que nos une, a conversa que nós temos com Deus. E ali tudo vai se tornando mais claro, mais claro. Né? Às vezes as coisas vão sendo abafadas, né? A vocação vai abafando, e não tem coragem de dizer o sim. Mas no momento de oração, é Deus que dá força.
É Deus aquela que revela. cena. A mão dele que sustenta, não é? A cena do Nossa. sacerdote que se ajoelha e você vê, mas foi forte, mas veja bem, você também estava dentro da capela. E talvez Você se eu não estava tivesse em oração, Deus pode ter mandado ele ali naquele momento para dar esse sinal, Sim. Sim. né? Porque eu estava em oração. Sim. Né? E a gente vê uma vocação bem discernida, cidade de joelhos, cidade diante de Cristo. Porque é Ele que vai fortalecer, seja ela qual for, né? E aí sim a gente é feliz. Ah, sim. A Dá gente pra é ver, feliz. dá pra ver, dá pra ver. A sua felicidade dá pra ver. Porque é o que Deus quer, né? Quando a gente faz a vontade de Deus, A gente é aí feliz. você se sente pleno, Sim, Verdade. né? Mesmo na dificuldade. mesmo na Em dificuldade. tudo, no casamento, em todo, aquilo que você falou, em todas as vocações. Tantos jovens com dificuldade para tomar aquela decisão de casar, já tá lá Não mais que... sabe o quanto que vai ser feliz, gente. Vamos dar mais um Mas passo, dar o passo pessoal. não é difícil. Não é difícil dar o passo. Foi difícil pra você também, não foi? Ana? Ai, não foi, mas é que era o Darlan, né? É o Darlan, eu entendo bem. É verdade. Mas só Não, que uma mas coisa que até a Ana Paula mesmo fala. todos, é. Se eu descobrir que a minha vocação é o casamento, a questão encontrei a pessoa. Gente, não precisa mais ter medo. Se a minha vocação é essa, vamos lá. Porque hoje os jovens, eles pensam, assim como para outra vocação, pensa muito nos prós, nos contras. Quer ter a será que- segurança de tudo. Acha que é Eu muito fui assim. racional. Eu era assim, E não eu queria é. ter a segurança. Segurança. Eu vou entrar pro seminário, vou ser feliz, vou me realizar, vou ser padre. Queria segurança, eu buscava isso. Até eu entender que a fé é realmente dar o passo no escuro, Sim. sem saber se ali tem o chão, é Deus que vai completar. Quando meus pais me deixaram no seminário propedêutico, primeiro dia, eu não sabia como ia ser o dia seguinte. Foi talvez a maior ato de confiança minha. Eu não sabia mesmo o que ia ser, como que ia ser. Nunca tinha tido contato com o seminarista diocesano. Então, é isso. Para mim foi ficando claro que fé é isso daí, confiar em Deus. Coloca o pé, Ele vai colocar o chão. E Ele nunca abandona. Se a gente faz a atitude de ter fé, é difícil. Eu luto com isso diariamente. Todos nós lutamos. Sim. Né? O resto De da ter vida. fé e confiar na vontade de Deus. Sim. Mas é isso que Ele nos ensinou aqui na Terra. É o caminho do céu. É e o caminho do da céu. felicidade. E é o céu que a gente quer. É. E daqui a pouco vamos ter mais um passo, então. Aí, ó, é verdade. Daqui a pouco vamos ter mais um passo, a sua ordenação sacerdotal. Já chorei muito na ordenação diaconal, já vou ficar desidratada de novo. Mas queria que o senhor convidasse, falasse a data, o horário, convidasse todas as pessoas que estão assistindo para comparecer na ordenação sacerdotal, que vai ser belíssima. Com a graça de Deus, tive a minha ordenação sacerdotal aprovada. Eu vou ser ordenado padre no dia 2 de agosto. É o mês vocacional e é na primeira sexta-feira do mês vocacional. Então fica fácil de lembrar assim. No dia 2 de agosto, às 19h30, aqui em Dracena, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Mesma paróquia onde eu fui batizado, recebi o sacramento da primeira comunhão, crisma, né? Ali serei ordenado também padre, às 19h30 do dia 2 de agosto. Desde já, peço a oração de vocês, de todos que nos acompanham, né, para este momento tão especial. Eu nunca fui, vai ser a primeira ordenação sacerdotal que eu vou. Não, assiste os vídeos antes, é forte. Então, não vai quero assistir despreparada, antes. não, Não, é eu vou bonito despreparado. demais. Eu quero viver esse momento. Fica perto dela, vai ser. O diácono comentou que ele foi tocado mais forte na ordenação do Frei Maurício. Sim. Foi a primeira ordenação que eu participei, também foi a do Frei Maurício. Não, e Foi todo mundo que maravilhosa. já participou de ordenação sacerdotal fala que é uma das coisas mais lindas do mundo que já participou. Quem ordena também fala Então, que é bonito. Também? Tá sendo ordenada ali. Aí eu acredito. Então, gente, se vocês se emocionam em casamentos, ouvi boatos de que é ainda mais emocionante, mais bonito. Tô ansiosa para poder ver esse momento, não só por ser uma ordenação sacerdotal, mas por ser a sua ordenação sacerdotal, né? Que é um amigo de muitos anos, para mim vai ser muito mais emocionante ainda. Mas fica o convite para todos que vai ser muito bom, gente. É mais ou Compareçam. menos assim, quando as mães choram no casamento das filhas, vai ter uma turminha lá que vai estar com essa emoção. Tem na uma sua comunidade ordenação. toda chorando na ordenação do Senhor. Mas é uma grande alegria e muita graça de Deus, né? Quando uma ordenação é organizada, preparada numa comunidade,
também é fruto de mais vocações, porque leva a gente a refletir. Ah, sim. Então, é o momento de rezar, né, não só para quem está sendo ordenado, mas por todos aqueles que pensam também em ser padre ou ser um religioso, uma religiosa. Porque é um momento muito forte, é muito marcante para quem participa e de discernimento vocacional. Sim. Eu rezo muito também por essas pessoas que estarão lá e que seja um momento de grande graça para todos os presentes. Será? É uma graça muito grande de Deus sobre aquele momento, não tem como, acredito que não tenha como não ser tocado. É verdade. Gostaria de agradecer, então, diácono, agradecer a sua disponibilidade novamente, agradecer, né, de poder ficar aqui abrir a história do senhor para nós, que por mais que a gente conheça o senhor há muitos anos, a gente não conhece a vida interior e foi muito bom, né? Foram histórias que me tocaram profundamente, que fazem a gente refletir. E eu queria agradecer tanto a disponibilidade do tempo, que eu sei que não é fácil, quanto a disponibilidade de vida. Muito obrigada. Quer deixar um recado para o nosso povo? Sim, eu agradeço também pelo convite. Né? Estar aqui me fez também relembrar de momentos da minha vida que é muito importante a gente trazer, né? Não perder o foco do ponto de partida que é o que nos fortalece. A todos aqueles que nos acompanham, né? Desejo que a graça de Deus seja abundante na vida de cada um de vocês. Desejo que sejam felizes de verdade, sendo aquilo que Deus chamou cada um de vocês a ser santos, seja ela na vocação qual for. Mas é aí que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade, na doação de vida, no verdadeiro amor. Vamos dar a bênção agora, eu gostaria de concluir algum... Ai, por favor. Não, está concluído. Concluído, nossa. Antes do diácono dar a bênção, me ocorreu aqui que algumas coisas que o senhor foi partilhando, o Espírito Santo foi trazendo naquele momento, né? Não estava planejado, a maioria das coisas não estava planejado. E de repente surge. E é assim que o Espírito Santo fala. Mas para o Espírito Santo falar, eu preciso estar rodeado de pessoas que falam sobre Deus. A comunidade é muito importante. A comunidade que fala sobre Deus, porque suscitar no nosso coração dificilmente vai surgir se não for entre irmãos que têm o mesmo... Isso. É muito importante você falar isso, porque a gente fala só da vida de oração, parece ser uma coisa muito só pessoal, eu e Deus, mas não é isso. Continua vivendo do jeito que quiser, mas na intimidade. A igreja é uma grande família, né? Nós estamos em comunidade, tem um irmão do lado que vai me ajudar. Sim. Ou atrapalhar. Ou atrapalhar, mas geralmente ajuda, o irmão verdadeiro ajuda. Sim. Pedir oração, partilhar a vida. Não estamos sozinhos, nem espiritualmente e nem aqui na terra, né? Não estamos mesmo. Procure realmente sua comunidade, a paróquia, o padre, se inclua mesmo em alguma pastoral, se tem esse desejo. Né? Os jovens, hoje está crescendo muito os grupos de jovens que estão dando muito fruto. Então, a igreja é muito ampla, a igreja é mãe e não nos desampara em todos os sentidos. Né? Deus está a todo momento nos dando oportunidades de ser feliz, de estar com Ele. De estar com Ele. Nice, muito obrigada por mais um podcast. Mãe Nice. Mãe de 2 filhos biológicos e de alguns 200 aqui na comunidade. Na Uma vez me perguntaram se eu não tinha ciúme de você com vários filhos aqui na comunidade. Eu falei, gente, eu tenho vários irmãos, se liga. Muito obrigada a você que nos acompanhou também até esse momento, que acompanhou aqui mais um pouco a vida de mais um dos nossos irmãos, né, de maneira tão especial, o Diácono Kleber, hoje e daqui a um tempo, se Deus quiser, o Padre Kleber. A bênção de Deus. E muito obrigada a todos. Nos vemos no próximo podcast e, por favor, Diácono, a bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um grande abraço.